5 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, nesta manhã de quarta-feira, com o médico endocrinologista, doutor Alcebiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Alcebiades, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira. E o nosso tema de hoje, desta manhã de quarta-feira, vamos falar sobre emagrecimento, terapia para a obesidade. E aí? Então, é um tema bem atual, né? Porque, assim, nesses últimos meses, né, em maio, né, a Organização Mundial de Saúde fez uma previsão até 2050, né, quantos de população obesa, né, teria no Brasil, e cerca de mais de 50% da população brasileira, né, se o andar da carruagem se permanecer, seria obesa, né, o que seria um desastre, né, do ponto de vista de saúde pública, né. E aí eu trouxe esse tema, né, para tentar desmistificar alguns tabus, né, principalmente de algumas pessoas, alguns pacientes que, de certa forma, ainda têm um certo receio de usar alguma terapia medicamentosa para auxiliar, né, na perda de peso. Né. Que dicas são essas? Então, nos últimos 10 anos para cá, Marcos, né, além da modificação do estilo de vida, né, que inclui a dieta e a atividade física, que com certeza é a principal ainda terapia, né? Sem ela, né, nenhuma outra medicação foi aprovada. Então, a dieta e a atividade física, elas são essenciais para a perda de peso, porém ainda a dieta é bem superior à atividade física, né? Então, aquela dieta restritiva do ponto de vista calórico, né, ela ainda é a melhor terapia para a obesidade, né? Porém, nos últimos 10 anos para cá, surgiram novas medicações que ainda algumas delas não foram aprovadas, né, não está em processo ainda de estudos, né, mas já tem algumas publicações, principalmente nesse ano agora no Congresso Americano de Diabetes, que trouxe a essas medicações à tona uma perda de peso que simula quase uma bariátrica, né, uma cirurgia de sleeve, né, o que é um ganho para nós endocrinologistas intenso, né, bem imenso do ponto de vista de perda de peso. Então hoje, né, falando da dieta, né, a gente prega muito na consulta uma dieta restritiva do ponto de vista calórico, né, com a diminuição da quantidade de açúcares, né, de massas de uma forma geral, privilegiando proteínas, né, privilegiando vegetais, uma vez que essa composição alimentar tem menos caloria, né, e a obesidade, o ganho de peso, ela meio que de um ponto bem simplista, né, uma soma matemática, né, uma conta matemática em que o que se consome é maior do que o que se ingere, na verdade, é maior do que o que se consome de energia, né. E essa dieta é importante, mas a atividade física vem complementar, né, aquela atividade física constante, diária, né, alternando exercícios resistidos, né, que aqueles são exercícios que precisam de uma carga, com exercícios aeróbicos, né, que precisa de um tempo, né, uma corrida, uma caminhada, uma natação. Esses exercícios aeróbicos têm uma importância na perda de peso e o resistido uma importância na fortificação, né, na hipertrofia muscular diante de uma perda de peso, para não perder muito massa magra, né, que é a massa proteica do corpo, né, que seriam os músculos. E aí, falando um pouco da terapia, né, até 98, 99 só existiu o Orlistat, né, como popularmente conhecido como Xenical, que era uma medicação que fazia, ela diminui a absorção de gorduras, né, e acaba que o que aquela pessoa se alimentava saía nas fezes, né, aquela gordura em excesso. Só que aí ao longo do tempo, nos anos 2000 surgiu a sibutramina, e aí foi nos anos 2010, 2014, foram surgindo novas terapias, as injetáveis, né, que aí entra a liraglutida, que é o popularmente conhecido como Saxenda, e atualmente o semaglutida, que é o Ozempic, né, que é o mais falado hoje, inclusive, na mídia, né, mostrando os pós e contras, né, do uso da medicação. Agora, quais são os principais erros que as pessoas, por exemplo, cometem ao tentar emagrecer? Primeiro, por conta própria, já seria um erro? Eu acredito que o maior erro na verdade, é a perda do insight. O que é que seria essa perda de insight, né?
seria aquela pessoa que ela não consegue perceber os erros que ela comete, né, ao longo do dia, né? Ou seja, ela não consegue entender que ela erra numa refeição, pulando uma refeição principal e investindo no lanche. Ela sempre vai contar na consulta o que ela faz de bom, né? Então ela vai dizer, eu pulei um almoço, eu como carne, eu como pouco arroz, mas ela não fala da pizza, ela não fala do filé, ela não fala do macarrão, ela não fala do refrigerante que ela toma no final de semana, da bebida alcoólica que ela usa. Então, essa perda de insight é o momento crítico da consulta, porque quando a gente tenta fazer com que o paciente caia na pegadinha, ela sempre vai cair e não vai perceber, ou seja, ela não tem o insight de perceber os erros, mas sempre valoriza os acertos. E esse problema é um problema bem importante, né? É interessante porque a obesidade está associada muito à doença, de certa forma, de cunho psiquiátrico, né? Então, até mesmo as terapias, né, da obesidade, elas de certa forma conversam um pouco com algumas terapias psiquiátricas. Então, é bem comum essa perda de insight também em algumas doenças de cunho psiquiátrico. Aqui no nosso Facebook, o vídeo pergunta: doutor, quer dizer que se eu gastar mais do que eu como, nunca vou engordar? Então, isso aí é uma pergunta interessante, porque até hoje não se tem terapia para aumentar o gasto energético. Tipo, eu vou usar uma medicação para aumentar o meu gasto energético, por exemplo, cafeína, por exemplo, ou uma outra medicação, termogênico, que algumas pessoas que fazem vendas de produtos em lojas de suplementos utilizam. Mas o nosso corpo, ele tem mecanismos de frear esse aumento do gasto, né? Então, isso é tão verdade que já foi aprovado em 2006 uma medicação que era um certo derivado da maconha, né? E em 2019 foi aprovado outra substância. Porém, essas substâncias aumentaram o risco. Uma delas de suicídio e outras aumentou o risco de câncer. E aí elas foram retiradas do mercado. E essas duas medicações, elas tentavam aumentar o metabolismo, o gasto energético. Ou seja, nenhuma medicação até hoje que tenta aumentar o gasto energético, ela teve sucesso do ponto de vista terapêutico, né, com efeitos colaterais. Então hoje, toda terapia para obesidade é para restringir o que a gente come, não para aumentar o gasto. Então, por exemplo, aquela pessoa que é maratonista, que faz atividade física de manhã e de noite e não faz dieta, a chance dela perder peso só com atividade física é bem menor do que se ela fizer essa dieta, porque ao aumentar a taxa metabólica do exercício, o corpo diminui o basal, por exemplo, diminui a frequência cardíaca. Qual é o atleta mesmo que não tem frequência cardíaca baixa? Praticamente aquele que é constante, geralmente tem uma frequência cardíaca mais baixa, ou seja, o corpo está dando uma resposta de que ele está diminuindo o metabolismo basal para compensar na atividade física. Então isso, né, quando fecha a conta matemática, o que se você não ingerir menos em relação ao gasto, vai acabar que a conta vai ficar positiva e o acúmulo de calorias vai se tornar em gordura, né? Em todo caso, tem que aliar a atividade física com a dieta? Isso, exatamente. Se você fizer só atividade física sem dieta, não vou generalizar, mas a perda de peso vai ser muito menor do que se você fizer a dieta e a atividade física, né? Então, quando você potencializa a dieta com a atividade física, a perda de peso é bem maior do que só a atividade física. Outra pergunta: é mito ou é verdade que proteína faz mal para refluxo? Essa pergunta, assim, depende muito da proteína que você está ingerindo, né? Por exemplo, carnes vermelhas, né, de uma forma geral, elas têm realmente um poder de irritação maior, né, do ponto de vista da mucosa gástrica. Mas aí quando eu falo de proteína, eu incluo frango, ovo, queijo, né, que são derivados de laticínios, que também fazem parte da proteína, mas que não tem a carne vermelha, né. Com relação a essa questão, por exemplo, como é que funciona a terapia do emagrecimento? Então, a gente hoje em dia conversa com o paciente em termos de perfil de obesidade. Então, é bem interessante isso, porque em 2018 foi publicado um artigo lá americano que ele dividiu basicamente em 4 perfis de obesidade, mas que foram ultimamente modificados para 16. Então, os 4 perfis principais é aquela pessoa que bota um pratão de comida, que chama de perfil hiperfágico, que é aquele, por exemplo, que a gente chama popularmente prato de pedreiro, né? Que é aquela pessoa que come
um volume imenso de comida, né? Esse perfil não é muito comum, né, na população. E aí existem outros dois que, no meu ponto de vista, seriam os mais comuns, que é aquele perfil beliscador, que é aquela pessoa, por exemplo, que ela desvaloriza as refeições principais, mas belisca muito entre o café e o almoço, entre o almoço e o jantar, e ao jantar e ao dormir. Ela belisca muito, né? E a terceira, que eu considero a mais comum na minha prática, é aquela pessoa que come por prazer, ou seja, está se sentindo muito ansioso ou por um momento difícil e vai lá e come uma comida, né, sem estar com fome naquele momento, por achar um bonito, por exemplo, um bolo, um pastel, uma coxinha, para aliviar um sofrimento, para aliviar uma ansiedade, né? Então isso é muito comum de acontecer na minha prática. E aí, de todos esses perfis, a gente encaixa medicamento. Por exemplo, para esse perfil hiperfágico, né, a gente tenta utilizar a terapia injetável, que é aquela que você diminui o apetite, né? Você fica com o apetite reduzido porque se sente mais empachado. Naquele perfil beliscador também é um bom perfil, mas já naquele perfil de prazer e recompensa, por exemplo, a sibutramina agiria bem, né, com outra medicação chamada de bupropiona com naltrexona. Então a gente hoje em dia escolhe a terapia, né, com base no seu fenótipo, né, com base no seu tipo de comer, né. Então, ao escolher isso, a chance de dar erro, né, de potencializar, de minimizar, aliás, os efeitos colaterais do uso da medicação se torna bem mais preponderante, né? Esse perfil beliscador, ele traz prejuízo para as pessoas? Traz, porque elas não comem, na maioria das vezes, elas pulam as refeições principais. Por exemplo, elas gostam muito de pular o café da manhã, por exemplo. Aquelas pessoas que têm uma vida mais atribulada, pulam o café da manhã. E aí, no trabalho, passa uma pessoa vendendo pastel, vendendo uma coxinha, tomando um suco. E aí elas param, né? Ao invés de ter tomado café em casa, pedem um lanche, né? Então, esse pular a refeição para beliscar durante os lanches é bem importante, porque geralmente essas pessoas, ao fazer lanche, utilizam comidas calóricas, né? Então, comidas calóricas, gordurosas, com excesso de açúcar, que além de propenciar a obesidade, aumenta o risco também de diabetes, né, de hipertensão pela quantidade de sal, né, que é ingerido durante esses lanches. O ideal então é você comer menos em maiores períodos, por exemplo? Isso aí até tem assim, do ponto de vista da endócrino e da nutrição, tem uma certa divergência, assim. Alguns nutricionistas pedem para você ingerir 5 a 6 refeições por dia, só que nós endócrinos geralmente não gostamos muito dessa ingestão de 6 refeições ao dia para perda de peso, né? Gostamos de 3 refeições, que são as principais: o café, almoço e o lanche, o café, almoço e jantar. E o lanche a gente deixa justamente para aquelas pessoas que sentem fome de comida mesmo, não é aquela fome hedônica, né, de gula, que é aquela fome que eu falei de prazer e recompensa. Então, quando a gente deixa lanche, a maioria das pessoas tentam, nesse período do lanche, ingerir uma quantidade maior, né? Porque geralmente são comidas mais palatáveis, né? E aí acontece às vezes da quantidade de caloria do lanche ser importante e aí a pessoa diminui na refeição principal. Tem até uma coisa interessante, Marcos, que a gente, quando eu era residente, alguns dos preceptores falavam: preste atenção, quando algum paciente chega dizendo para você que não gosta de feijão, pode ter a certeza que é um perfil de risco para obesidade, né? Então, de certa forma, era verdade, porque a maioria das pessoas, né, uma parte das pessoas dizia assim: ó, eu não gosto de feijão. Quando aí eu vim aqui, aí que contava o diário alimentar, que não gostava de feijão, tinha uma associação com obesidade. Ou seja, isso não era nada científico provado, mas chamava atenção porque essa pessoa que não gostava de feijão, por exemplo, pulava almoço, né, constantemente, e aí descontava em lanches, né? Então chama atenção, mas nada cientificamente provado, né? Por falar nessa questão de não gostar de feijão, a gente conhece um bocado de criança que não gosta de feijão, né? E no futuro isso vai fazer falta, por exemplo? Sim, porque o que eu pego muito hoje também no consultório, eu também atendo crianças, né, lá no meu consultório, mas o que a gente chama mais atenção é cada vez mais a obesidade está atingindo crianças mais jovens, né, de 6 anos, 7 anos. E aí quando a gente faz o diário alimentar, né, perguntando o que é que se come naquele período, a gente percebe que os pais às vezes trocam as refeições principais por lanches, né? Então, biscoito, sanduíches, massas, no período em que está muito próximo de uma refeição principal, por exemplo, então, no lanche da tarde, próximo do almoço. Isso faz com que a criança tenha preferências alimentares, né?
Então, o gosto de um pastel, né, na maioria das vezes para muitas crianças é muito mais palatável do que um feijão, por exemplo, né? Então, isso acaba que faz que a criança tenha uma certa seletividade alimentar, e isso faz ganhar peso de forma progressiva e gradual. E aí, quando chega 10, 12 anos, a criança está obesa. E aí os pais procuram tentar ajudar na perda de peso, né? Só que às vezes não tem uma terapia medicamentosa para uma criança tão jovem, né? E aí fica naquela tecla realmente na mudança do estilo de vida, para que a criança mude os hábitos. Tem uma pergunta aqui bem interessante aqui do nosso ouvinte. Ele conta que ele diz que tem tendência a engordar, só que há 3 anos vem mantendo com dieta e com exercício o peso regular, né? O peso que ele sempre quis ter. Ele quer saber se ele agora mudou um pouco ou se ele continua com tendência a engordar. Ele continua com tendência a engordar. Por quê? É uma pergunta interessante, porque isso mexe um pouco na nossa fisiologia, né? Alguém que chegou a 120 quilos, por exemplo, de peso, o nosso corpo ele sempre vai querer manter, nosso corpo que eu digo, nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo, que é o local onde controla a nossa saciedade, sempre vai ter um apetite de uma pessoa de 120 quilos, né? Isso porque, né, fisiologicamente, perder peso é contrafisiológico. O nosso corpo luta contra isso porque ele entende que perder peso é uma doença, né? Ganhar peso não, né? Então, ao você perder peso, por exemplo, sair de 120 para 90, perder 30 quilos, se você não mantiver os hábitos, você vai ganhar peso, porque o apetite vai aumentar de forma gradual e você vai chegar aos 120 quilos de forma rápida também. Isso é até um questionamento de algumas pessoas, por exemplo, eu suspendo o remédio para obesidade lá, é uma medicação boa, eu perdi peso, mas quando eu suspendi eu ganhei peso. Isso acontece por quê? Porque essas medicações elas têm o mesmo princípio de quem faz dieta. Você vai reduzir o apetite de forma controlada por medicação, mas aí quando você suspende a medicação, que não deveria ser suspensa, né, deveria ser uma medicação de uso crônico, quando você suspende, você vai voltar ao apetite, porque o apetite do hipotálamo é o mesmo que você tinha quando tinha 120 quilos, né? Então, a tendência ela continua. E aí a importância de manter, né, essa prática regular e a dieta. Outra pergunta, o ouvinte quer saber se a obesidade é doença. A obesidade é uma doença crônica, assim como é a pressão alta, o diabetes, né, e, enfim, outras comorbidades relacionadas. Ela é uma doença, precisa de tratamento, né? Tratamento esse que envolve a modificação do estilo de vida, incluindo a dieta e atividade física. Em algumas pessoas, de acordo com o perfil alimentar, cabe terapia medicamentosa, idealmente de forma crônica, né? Como é para a pressão, como é para a diabetes. O ouvinte pede aqui, sugere que na sua próxima participação, e inclusive é um tema muito polêmico, né? Ele quer que você fale aí sobre os benefícios, os pontos favoráveis e contrários da famosa redução de estômago. Sim. Eu até já falei aqui, acho que algumas semanas anteriores, mas é uma terapia hoje mais potente que nós temos com perda de peso. Está, né? Bem popular, né? Está bem popular, né? O grande problema é a superindicação, né? Indicar em pessoas que ainda não têm condições psicológicas, nutricionais de realizar uma cirurgia bariátrica, né? Mas é uma terapia muito boa, eu gosto de indicar, mas para quem tem condições. Para quem não tem, quando chegar a 1 ano pós-bariátrica, a fome vai aumentar da mesma forma de quem usa medicação, né? Então dá para a gente falar então na próxima participação, sim, né, doutor? Sim. Obrigado por sua participação, doutor Alcebiades Neto. Ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Você pode segui-lo no Instagram, doutor Alcebiades Neto. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade a Marcos, a Geraldo e aos ouvintes pelas discussões, né? Até uma próxima. 7h33.